Boa tarde, então, iniciando a gravação. Hoje eu fiquei de iniciar a parte de potência. Vamos lá, então. Antes de falar em potência, propriamente dito, eu tenho que falar sobre a definição de valor RMS. Tem mais alguém aqui aguardando. Jason, boa tarde, Jason. Okay. Compartilhando aqui o jornal, então. Iniciando um pouquinho mais tarde, mas vamos lá. Então, hoje é dia 1º de julho. E esse aqui é o encontro 12. Então, antes de começar a falar de potência, nós vamos falar de RMS. RMS é a sigla de Root Mean Square. E a definição, então, de RMS, vamos colocar aqui um IRMS, não precisa ser nem I nem V, pode ser um X aqui, assim, XRMS é igual a raiz quadrada do valor médio. O valor médio integral 0 a t do quadrado. Então, aqui é o x. Vamos tirar isso aqui. X quadrado dt. Tá? Então, essa aqui é a definição, pelo menos de onde vem o root mean square. Espera aí que tem a Luísa aqui, está aguardando. Boa tarde, Luísa. Ok, voltamos para cá. Opa, perdi a minha. Aqui. Bom, o significado, primeiro, tá? Equivalência de RMS, ou melhor, o valor chamado de valor eficaz é a mesma coisa que valor RMS. Tá? Então, quando a gente fala o valor eficaz da tensão ou da corrente, nós estamos, na verdade, falando
do valor RMS dessa tensão ou dessa corrente. Agora vamos para a definição, isso é definição matemática, né? Vamos para a definição formal aqui. O valor RMS representa o valor da variável IUV capaz de dissipar a mesma potência numa resistência que ver como é que ficou. O valor RMS representa o valor da variável, então, corrente ou tensão, capaz de dissipar a mesma potência numa resistência R que o valor DC dessa variável. Tá? Então, seria uma equivalência em potência de uma tensão ou de uma corrente AC. Então, em relação a uma resistência R. Tá? Então, se nós temos aqui, vou colocar assim, potência é igual a 1 sobre T integral 0 a T I ao quadrado né? 3R dt ou, né, que poderia ter sido escrito como 1 sobre T integral de 0 a T I ao quadrado sobre R dt. Mesma coisa, né? Isso porque, que todos lembram, né? Mas é bom colocar aqui, potência pode ser escrita como R ao quadrado ou potência igual a I ao quadrado sobre R. Vou lembrar. Então, pela definição, está escrito aqui, essa aqui seria a potência direta, né, em corrente DC, ou essa aqui, em tensão, né? Se nós olhar para a corrente, né, pela definição, nós temos que a potência igual a R I ao quadrado. Esse I é a corrente DC
Isso aqui tem que ser igual a I eficaz ao quadrado R. Ou IRMS, vou colocar IRMS aqui. Então, se eu agora substituir aqui esse IRMS pela definição que está aqui em cima, né? Por essa definição aqui em cima, nós vamos ter o seguinte, que ou melhor, vou fazer o contrário, né? Eu quero definir o I de RMS em função do que está aqui. Então, eu vou fazer vou substituir aqui, ó, R e o R. E não. Vou escrever aqui embaixo. R I eficaz ao quadrado igual 1 sobre T integral de 0 a T I ao quadrado dt. Aqui é a definição de potência. Está aqui, né? Então, aqui faltou o R, né? Eu vou colocar o R aqui, ó. Aqui então eu posso cancelar isso aqui e sai a definição de eficaz, né? 1 sobre T integral de 0 a T I ao quadrado. Deixa eu colocar a variável aqui. De T, dt, aqui em cima também. Então, nós chegamos nesse resultado aqui. Espera aí que alguém está entrando. Bem-vindo, boa tarde, Gabriel. Aqui. O pessoal está chegando aí. Está atrasado, mas está chegando. Então, nós temos a definição, então, de valor eficaz. Podemos pegar um exemplo. Vou ver aqui se eu acho um exemplo.
Bom, antes de fazer o exemplo aqui, colocar alguns pontos que são importantes. Tá? O valor RMS é muito importante em definições de medidas de tensões e corrente em geral. Essa definição aqui é uma definição geral, né, que parte daquele princípio, ou daquela definição maior que está escrita aqui, né? Então, que representa o valor de uma variável capaz de dissipar a metodologia. Matheus, bem-vindo, Matheus. Essa definição aqui, como eu estava falando, é muito importante, mas observe, ela leva em conta um ciclo aqui, né, um período, e isso pode gerar algum problema em alguns casos onde eu não tenho. Né, a gente analisar um ruído, dependendo da origem do ruído, né, ele não tem assim não é cíclico, não tem um início e um fim, né? Nesses casos, então, se usa uma banda, pelo menos. Mas geralmente também os ruídos envolvidos em medidas assim, usualmente têm um valor médio zero. Mas de qualquer maneira, tá? Essa definição aqui é uma definição geral, certo? E eu coloco aqui que é muito importante porque muitas vezes a gente esquece até de definir o valor RMS, porque isso na prática está implícito, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, às vezes a definição está implícita na nomenclatura. Opa. Ou na leitura mesmo. Por exemplo, é muito comum, né? A gente dizer a tensão da rede é 127 volts. Né? Esses 127 volts, bom, primeiro que essa rede aqui está implícito que é uma rede AC, alternada, né? E segundo que esses 127 volts aqui é 127 volts RMS. Mais do que isso, né? Os voltímetros ou os instrumentos, de forma geral, são específicos para medir valores DC ou então valores RMS
para 60 Hz sinusoidal. Um erro bem comum, tá? Então, eu vou escrever aqui. Um erro bem comum é no laboratório ligar o voltímetro indiscriminadamente na saída do gerador de sinais. Qual é o problema que tem nisso? Se nós fizer uma ligação desse tipo, e, sei lá, ligar isso aqui, por exemplo, numa resistência e aqui eu ligar num voltímetro. Por exemplo, se eu acertar para 1 kHz, então 1000 Hz e 20 volts, tem um problema aqui. Pelo menos problema em potencial. O problema é que esse voltímetro foi construído para medir o valor RMS de um sinal sinusoidal. Qualquer diferença vai indicar o valor errado. Isso a menos que se trate de um voltímetro true RMS. Nesse caso, certo? Então, ir para o laboratório e colocar um voltímetro diretamente na saída do gerador, a menos que se trate de um voltímetro chamado de True RMS, que é mais caro, que ele tem uma capacidade maior, ele tem que conseguir fazer uma adaptação nessa equação aqui para qualquer frequência, no caso aqui, ou qualquer forma de onda, vai dar problema. Tá? Ok. Isso vale tanto para tensão como para corrente, obviamente.
eu ver se eu acho um valor RMS. Outro detalhe que vale a pena mencionar é que é muito comum tem explicitar quando se tem valores RMS, principalmente quando a gente está trabalhando com valores. É que tem mais alguém aqui aguardando. Boa tarde, Leonardo. Ok. Estou procurando aqui um exercíciozinho. Bom, a definição do valor RMS, então, é fundamental, eu diria, para seguir aqui com a definição de potência. Nós vamos falar de potência, que é chamada de potência complexa, mas que basicamente envolve, então, já, digamos assim, valores envolvendo valores RMS. Eu não estou conseguindo achar aqui nenhum exercício. Então, vamos fazer o seguinte. Vou colocar assim, então. Exemplo. Calcule o valor RMS de colocar aqui um V igual a um V de pico vezes um seno de θ. Pode ser. Então, aqui para VRMS vai ser igual a raiz quadrada de sobre T integral de 0 a T, né? Aqui poderia ser T1 até T2, ou menos T sobre 2 até mais T sobre 2. Então, V de T ao quadrado de T. Vamos fazer de conta aqui que se trata de um deteta aqui, tá? Tanto faz, né? Vou adaptar aqui. Então, para o exemplo, nós vamos escrever que o V de RMS vai ser igual vou botar aqui o período aqui em 2π,
Então, isso aqui vai ficar 1 sobre 2π integral de 0 até 2π θ ao quadrado de θ. Só para facilitar a nossa vida aqui. Esse é o nosso caso de maior interesse, né, já que nós estamos trabalhando com fasores, né, e se trata de excitações sinusoidais, né, a gente pode calcular o valor RMS também. Então, seguindo aqui, PRMS vai ser igual a π integral, já podemos botar para fora o valor de π com uma constante, né? Vp ao quadrado integral de 0 a 2π de θ. Bom, aí é bom a gente dar uma lembrada de lembrando de algumas relações que são muito usadas, né? Então, eu lembro, tipo essas aqui, ó, cosseno A mais B, seno A mais B, seno A, seno B, mais seno B, cosseno A. E aqui em cima é cosseno A não, cosseno A, cosseno B. Cosseno A. Nossa, tá horrível minha letra. Seno eu não me lembro. Agora eu esqueci dessa aqui. Mas enfim, é essa aqui que nós precisamos, né? Porque o seno de A mais A, né, que é a mesma coisa que seno de 2A, é igual a seno A cosseno B, então seno A cosseno A vezes 2, né? Mais seno B seno A
cosseno A. Certo? É pior que eu vou precisar mesmo daquela relação ali. Mas tem uma outra que eu me lembro aqui que é mais, que já é direta aqui. E essa aqui, ó, é seno ao quadrado de A igual, não, é 2 seno ao quadrado de A igual a 1 menos cosseno de 2A. Seno B menos seno A. Tá, eu estava em dúvida do sinal aqui. Seno A, cosseno. Nesse caso aqui, ó, então, vai gerar esse resultado, né? Vou apagar aqui. E essa relação vem justamente daquela ali que eu tinha esquecido. Aqui. Então, o cosseno de 2A, cosseno de 2A igual a cosseno de A vezes cosseno A, então cosseno ao quadrado de A menos, opa, aqui está errado, né? Aqui é seno B. Baixo seno ao quadrado de A. Peraí, que tem uma coisa errada aqui. Não, tá certo. É isso aí mesmo. Fazendo agora, deixa eu ver aqui. Se eu fizer cosseno de 2A, né? Bom, é que cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado é igual a 1, então eu consigo chegar aqui embaixo, né? Vou colocar aqui mais uma relação, então. Seno ao quadrado de A mais seno ao quadrado é igual. Bom, isso aqui eu sei que está certo. O caso é que a gente pode, então, substituir esse seno ao quadrado aqui dentro, né? Porque seno ao quadrado de A vai ser igual a 1 meio menos cosseno de 2A também sobre 2. Então, substituindo, vamos ter igual a raiz quadrada 1 sobre 2π pp ao quadrado
e integral, né? Então, 0 até 2π. Cosseno 2a sobre 2. Cosseno 2a não, cosseno de 2θ, no caso. Dθ. Poderia ser no tempo aqui só. Essa integral aqui pode ser resolvida, né? São duas parcelas, né? Então, isso aqui fica, vou colocar aqui integral. A gente tem integral de 0 a 2π, 1/2. De cosseno de 2θ 0 a 2π. Quanto é que está a integral de um cosseno de 0 até 2π? Dθ. É uma função periódica, né? Cosseno. E eu tenho π, 2π, ou seja, eu vou ter a área para fazer aqui a integral de cosseno vai dar seno, né? Seno de 0 menos seno de 0 menos, aliás, seno de 2π, que é a mesma coisa que cosseno de seno de 0, menos seno de 0 vai dar 0. Então, só sobra essa integral aqui. Essa integral é integral de dθ, né? 2π sobre 2, isso aqui vai dar π. Então, o valor RMS aqui vai ser igual a raiz de p ao quadrado vezes π sobre 2π sobre raiz de 2. De fato, esse resultado aqui, ó, ele serve, né, para qualquer forma sinusoidal. Tá? Isso quer dizer o seguinte: uma forma de onda sinusoidal um seno tem um valor de pico, né, menos Vp, e valor RMS
e é um pouco menor. Na verdade, esse valor aqui é Vp sobre raiz de 2. O valor aqui é o valor RMS cosseno ou cosseno com amplitude Vp, capaz de dissipar a mesma potência num R igual a 1 e o VDC. Então, um VDC igual a Vp sobre raiz de 2 tem que ser igual à potência gerada por Vp seno de ômega t, né, no caso aqui, onde esse ômega é 377, 60 vezes 2π. Certo? Então, o valor RMS é isso aí. E é muito importante, como eu comentei, né? Ok. Agora vamos ver o seguinte, ó. Eu até, antes da aula aqui, estava procurando Pote. Ele tem umas figuras que eu gosto. Deixa eu buscar aqui as figuras. Então, começamos aqui. Potência em metros com excitação sinusoidal. Bom, se eu tenho agora uma fonte definida como está definida aqui, né? Então, um módulo de E, cosseno de ômega t, aqui. Então, se eu tenho uma fonte de excitação como essa, em cima de um resistor, né? Valor RMS, e aqui está a potência, ó, em cima desse resistor, que está ligado aqui. Nós temos claramente aqui um caso onde tem uma resistência, aqui lembrando, né? A resistência de essa energia, e
dessa forma, né, a potência positivamente, né? Ou seja, o fluxo só tem um sentido. Basicamente, é isso que o sinal de mais aqui significa, tá? Bom, do ponto de vista de interpretação, tá? A potência que está aqui, ela simplesmente é definida, né? Tempo, né? O meu P de T igual a V de T vezes o meu I de T vezes V de T. Tá? Isso é, então, no tempo, né? E V variáveis no tempo. E, portanto, essa é uma potência no tempo também. O que geralmente potência variando assim no tempo, tá? Até porque geralmente a potência está relacionada com alguns fenômenos que são lentos, então a gente usualmente está mais resistor. Tanto a corrente como a tensão, primeiro, tá? Elas estão em fase, né? O meu V de R é igual, ou melhor, está com a mesma fase, ela tem a mesma forma de onda, os dois passam em termos. Só um pouquinho, pessoal. Oi. Desculpe. Então, como eu estava falando aqui, nesse caso, com o resistor, nós temos a corrente é positivo. Bom, podemos olhar por aí. De qualquer forma, tá? Como esse sinal de tensão da fonte aqui, ou a corrente que está passando por o resistor, é um sinal ou é uma de potência. Isso está colocado aqui embaixo, nessa figura aqui. E essa figura é interessante porque ela
mostra aqui, digamos assim, os valores de potência média, que é o valor de potência mínima, que é 0, e o valor de potência máxima, que seria 2 vezes, agora em termos de valores RMS, né? 2 vezes o valor de tensão RMS vezes IRMS. IRMS, que é exatamente o que está definido aqui, né? Ou essa seta para cima, tanto faz aí. Tá? Mas, importante aqui, tá? É sempre positivo. Maior que 0. Tá? O valor médio aqui. Então, a potência que a gente tem, sei lá, num ferro elétrico, que é esse caso aqui, ou num forno elétrico, é uma potência, então, e obviamente essa energia tem uma média, ela está oscilando no tempo, então concluímos agora, e ela tem um valor médio que é dado pelo valor de tensão vezes o valor de corrente RMS, certo? Bom, fazendo esse mesmo raciocínio aqui, bem simplesinho, agora para um indutor e para um capacitor, a história é diferente. Deixa eu buscar aqui o indutor e o capacitor. Então, vou pegar a mesma figura, uma figura bem semelhante para o indutor primeiro. O indutor, já vou buscar o do capacitor também, que é semelhante. Aqui. Agora, temos, de novo, 2 circuitos bem simplesinhos, né? Mesma fonte de tensão sobre o indutor. Lembrando, o indutor agora não dissipa o indutor armazena energia. Certo? Quer dizer, fisicamente primeiro. Algo, qualquer coisa que não dissipa energia, não deve manifestar, digamos assim, essa forma de energia. No caso, o resistor manifesta, né, o fato dele dissipar a energia
né? Se vocês tiverem um transformador, sei lá, numa geladeira, por exemplo, e colocar a mão em cima por ele. Quer dizer, se fosse ideal, ele não deveria esquecer, não deveria aquecer. Acontece que a gente sabe que o cobre é um metal e tem uma resistência, né? Enfim, tá? O indutor não dissipa energia, ele armazena energia. Capacitor, e aqui já posso me adiantar e falar a mesma coisa do capacitor, tá? O capacitor não dissipa energia também. O capacitor armazena energia. A diferença é magnético, enquanto que o capacitor armazena energia na forma de campo elétrico. Vocês devem ter, pelo menos, passado por isso lá em circuito Zoom. Mas, enfim, isso é o resumo, né? Nós vimos que, como consequência, então, quando nós começamos a falar a corrente em 90 graus, em relação, sempre atrasa em relação a alguma coisa, né? Então, a corrente fica atrasada em relação à tensão que originou ela. Enquanto o capacitor tem um comportamento contrário, a corrente adianta, né? Isso não pode ser não causal, né? Mas em relação a um ciclo aqui, a gente diz que adianta. De fato, isso acontece porque isso acontece de ocorrer esses defasamentos, né, de 90 graus, justamente porque só armazenam. Então, ele armazena até chegar num ponto onde a tensão que está sendo driveada, que está sendo que está alimentando o sistema aqui, inverte de polaridade. Isso aqui é um cosseno, né? Isso é um cosseno, ele assume valor positivo ou negativo. E, consequentemente, então, a energia que e, na verdade, o que ocorre é que o indutor armazena energia com uma... eu posso dizer, né? Se fosse corrente aqui, ele armazenaria energia na forma de corrente num sentido. Ele carrega até um máximo, depois a fonte inverte e ele descarrega e carrega no sentido contrário. De modo que, se a gente olhar para a potência agora, lembrando que a potência é E vezes o V de T, ou E de T, nós temos aí uma situação diferente da anterior, né? Porque a potência média, nesse caso aqui, não vai mais ser isso porque tanto a tensão como a corrente estão em fase. A tensão e a corrente estarem em fase significa passar, né? Agora eu tenho corrente e tensão defasadas de 90 graus. Aqui vai ser bem difícil de desenhar. Deixa eu ver se consigo dar um zoom aqui. No caso do indutor, a corrente vai adiantar de 90 graus. Então, sei lá, se eu
Se eu pegar aqui um seno, né? Seno meio tabajara aqui, né? Eu tenho aqui 180, aqui 90. Aqui vai ficar... Deixa eu ver aqui. Período aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Vendo, ó? Isso aqui é π. Então, esse aqui é π. Justamente porque agora, ó, negativo e negativo aqui, ó. Aliás, positivo e negativo. Eu tenho e mais importante, deixa eu voltar aqui. Mais importante aqui é que eu tenho agora médio nulo. Né? É o que acontece. O valor médio nulo. Então, a potência média aqui é nula. Tem um defasamento de 90 graus também aqui, só que é ao contrário, né? Um deles adianta, outro atrás. Perdão. Não é a Covid. Bom, o caso é que, na prática, a potência, em ambos os casos aqui, é nula, né? Ou a potência média é nula. Então, potência média igual a zero. Vou pegar o caso geral. Geral, onde nós temos uma corrente não é de 90 graus. Ou seja, eu tenho um circuito RL ou então RC. Mais do que isso, deixa eu colocar uma outra figurinha que eu gosto aqui.
Esse um fluxo que tem esse sentido aqui, quando se trata da resistência, isso porque esse aqui, ó, fonte vai e retorna, porque se trata de uma vai e volta. E além disso, ó, pode ocorrer troca entre essas cargas capacitiva e indutiva. Vou colocar aqui, ó. A figura problemas em redes de energia elétrica. Ela basicamente diz o seguinte: cargas reativas e oscilam mais, principalmente isso aqui, ó, na rede. Qual é o problema disso? O problema disso, ó, correntes são diferentes. Ocupam cabos então, digamos, exemplo, suportar, sei lá, 1000 amperes, e oscilam entre carga e fonte. Na prática, a rede vai ficar limitada
900 amperes. Para evitar esse problema, os concessionários estabelecem um valor máximo de carga reativa. Vou colocar aqui, veremos detalhes. Ou os cálculos, né, de, digamos assim, uma série de técnicas para evitar se eu tenho um problema de uma, ou de excesso de uma, eu posso corrigir colocando a outra. Então é isso que acontece. Geralmente esse excesso principalmente em empresas, né, se tratam de motores elétricos. E dessa forma, então, se utilizam bancos de capacitores para compensar. Tá? Mas o usual é que se tenha um excesso de cargas indutivas. Cheguei até aqui, é quase no final. De repente, se vocês quiserem ir adiantando, ó, na próxima aula, E de T igual a módulo de E cosseno ômega T e o I de T igual a módulo de I defasado, daí cosseno potência instantânea igual a E de T vezes o I de T. RMS é igual a E sobre raiz de 2, o IRMS P de T, que é a potência instantânea. E aí nós vamos para um caso geral. O caso geral seria, então, quando eu não tenho nem esse extremo, uma carga puramente resistiva, e nem esse extremo aqui, uma carga puramente
capacitivas e resistivas, que é um caso geral, então. E daí nós vamos, então, conseguir tirar uma relação para potência útil, que é a potência média, das potências. Certo, pessoal? Alguém tem alguma questão? Nicolas tem. Caso, antes de eu responder, na próxima segunda-feira, eu vou mandar daí o link aqui, dessa maneira que eu fiz, tá? Mas eu aviso vocês. Vocês ficaram aí com o meu WhatsApp, qualquer coisa. Então, 3 da lista. Só um pouquinho. Listas. Questão 3. Essa aqui? Sabe-se que o módulo da corrente é igual a 20 VAB, então é 100 volts, e a tensão, o módulo da tensão total, então, nos terminais abelhinha, igual a 200. Deixa eu ver aqui. Se eu sei que o módulo da corrente é igual a 20, então o R1 vai dar 100 por 20, que é 5. Deixa eu ver.
copiar ela aqui, que aqui eu não consigo escrever. Voltamos para cá. Aqui. Então, vale 5. Eu tenho corrente aqui, módulo de corrente. E 100, né? Então, aqui o módulo de VAB é igual a 100. Então, olha aqui, x vezes 20 mais tem um ângulo zero, né? Ou melhor, eu vou considerar o ângulo zero, considerando que vamos ver aqui, então mais 100. $200, um ângulo que eu desconheço. Tenho 20. Ah, não, tem um detalhe aqui. A corrente aqui também é digamos, né? Mais 100 igual a 200 ângulo.
corrente, tá? Depois a gente simplifica. Mais. E ângulo φ igual a 200. Acontece que o I nas vezes 20 ângulo φ, que é o ângulo da corrente aqui, né? Sem ângulo φ igual a 200 ângulo θ, tá? Isso aqui assim. Agora, o que nós podemos tirar daqui, ó? Que esse ângulo φ é, é mais jx mais 5. Uma outra relação aqui que a gente pode fazer é que, bom, como se trata de um circuito RL, né? Esse R, esse 5, que no máximo vai ser menos 90, né? Deixa eu ver aqui, só um pouquinho. Vamos ver. Um pouquinho aqui. Ver o que diz aqui no enunciado.
isso facilita as coisas. Tá? O x é igual a... Eu estava vendo aqui, peraí, está faltando alguma coisa aqui. X é igual a 2R. Aí facilita tudo. Tá? X X e R1. Se o meu módulo é 20 de corrente, né? E ver a linha B' é 200 volts. Então, o módulo de Z aqui, se eu olhar para cá, vai ser igual a 200 por 20, certo? Aqui é igual a 10. Bom, o que é o Z? O Z é igual ao R mais 5 mais JX, certo? Então, o módulo de Z é igual ao módulo de R mais 5 mais JX, tem que ser igual a 10. Aqui até eu chamaria, acho que daqui a gente chamar isso aqui de, sei lá, um RX mais JX. Então, a gente tem módulo de RX mais JX igual a 10. Certo? Bom, além disso, vou mudar aqui de cor. Além disso, o circuito RL, né? Então, assim, não vamos esquecer, né? Cai num triângulo, né? Triângulo retângulo. Então, vamos fazer assim, ó. RX e JX. Se eu olhar para isso aqui e eu disser que aqui, ó, são... Opa. Os pontos A e B. E aqui eu tinha... Como é que era? A linha, né? E B linha. Observe que as relações aqui, né? Se eu chamar isso aqui de VRX, né? Elas têm que se manter, né? Em módulo. Então, eu posso escrever aqui que o módulo de V a linha B' ao quadrado tem que ser igual ao módulo VRX ao quadrado mais, eu chamei ali VAB ao quadrado.
certo? E uma coisa aqui, só tem um detalhe. Tô achando que... Ah, eu acho que eu sei por que tu não conseguiu fazer. Tem um erro aqui. Só um pouquinho, deixa eu conferir aqui. Mas eu acho que esse A e B aqui, ó, para fechar, esse A e B não é aqui. Só um pouquinho. Uma coisa, vamos usar esses valores aqui, ó. Se x igual a 2r, eu teria que j2x, j2r, né? E o r, assim, deixa eu tirar esse x aqui. Estou desconfiado que tem um erro nessa questão aqui. Engraçado, essa questão, eu não me lembro de ter resolvido ela, acho que em nenhum semestre. Aqui é R, Rx, R1. Tá, mas aí fecharia só com isso que tem aqui em cima, né? Se é nesse caso aqui. Bom, mas tudo isso aqui que eu falei vale, tá? Mas vamos só conferir aqui, que agora eu estou desconfiado que está errada a questão aqui. Mas vamos conferir. Isso aqui tem que fechar, né? Aqui eu teria, então, ó, R mais 5 mais J2R igual a 10. Então, R mais 5 ao quadrado mais 4R ao quadrado igual a 100. Aqui fica R ao quadrado, me corrigir se eu fizer alguma coisa errada que eu estou correndo aqui. R ao quadrado mais 4R ao quadrado vai dar 6R ao quadrado mais 10R mais 25